Deu? Olá, você que acompanha a Viagem e Turismo no Facebook, eu sou o Fabrício, editor da Viagem e Turismo. Eu estou aqui do lado da Marta Medeiros. A Marta veio em São Paulo para lançar esse segundo livro dela de crônicas, que é Um Lugar na Janela, o volume 2. São os destinos que a Marta fala aqui são Londres, Tailândia, Camboja, Cascais, México, Sicília, Miami, Rio, Uruguai, sul da França e Nova York. Eu queria que vocês fiquem à vontade, quiserem botar perguntas para a Marta aqui embaixo na caixa de comentários. Logo mais, às 3 horas, vai ter um outro papo aqui na Livraria da Vila. A gente está bem aqui no Jardins de São Paulo, na Alameda da Lorena. E às 4 horas a Marta vai autografar os livros. Então, tá por aqui, Paulista, pelos Jardins, vem para cá. Vem para cá. Vem para cá, né? Marta, eu queria começar contando... O primeiro capítulo do livro tem uma coisa que eu achei bem legal, que tu fala... O grande impacto que foi para ti a tua primeira viagem para o exterior, sabe? Tu falou uma coisa assim que quase que foi um deslocamento cósmico, sabe? Uma coisa tipo... embarcar para outra galáxia. Eu acho que era uma coisa que eu queria tanto. Claro que eu já conhecia Uruguai e Argentina, que como eu moro, né, em Porto Alegre, para nós é quase bairro ali, né, do Rio Grande do Sul, a gente está sempre muito próximo. Mas ir para a Europa pela primeira vez era uma coisa que eu queria tanto. E eu nem sei o que eu imaginava, mas eu me lembro que quando eu cheguei em Londres, primeiro uma coisa louca, parecia que eu tinha nascido lá. Eu me senti muito à vontade. Eu já saí do metrô, do aeroporto para o metrô, comecei a caminhar pelas ruas, e parecia que eu tinha vivido lá a vida inteira, assim, uma coisa de sei lá, cósmico. É um karma, parecia que eu tinha vivido. Eu nem acredito em outras vidas, mas parecia que eu tinha vivido lá. E é engraçado que daí eu começo a olhar farmácias, começo a olhar ponto de ônibus, e digo, nossa, é uma cidade como qualquer outra. Eu acho que a gente faz uma fantasia às vezes, né? Quando tu deseja muito alguma coisa, tu acaba me edificando aquele lugar. E eu me lembro disso. Bom, é mais uma cidade do mundo. Então, foi ali que eu já comecei a perceber que acontece numa viagem mesmo, né? É claro, tem um deslumbramento como que a gente vê, mas é um deslumbramento interno muito grande. É o fato de ter conseguido vencer a tua resistência, sair da tua rotina e enfrentar sozinho o desconhecido. Na época eu tinha 24 anos, pouquíssima grana, saí, né, com uma mão na frente e outra atrás, e fui sozinha. Então, barato foi isso, né? Foi a grande viagem interna também que aconteceu. Aqui no livro, no Lugar na Janela, o livro da Marta, Marta, no teu capítulo sobre a Tailândia, tem uma coisa muito legal que tu fala em relação ao povo de lá, que tipo, era um calor escaldante, né? Tu estava morrendo de calor e as pessoas parecem que têm um ar-condicionado interno delas, de casa, né? São climatizadas. Tipo, tinha uma serenidade, assim, né? Qual que é o teu impacto quando tu viaja com esse outro, né, com a pessoa desses outros países? Da Tailândia, especificamente, o que me deixou mais impressionada foi a delicadeza. Se tivesse que resumir numa palavra, é a delicadeza. Assim, eles estão sempre sorrindo e eles têm um monte de problemas também. E Bangkok, por exemplo, é uma cidade infernal, mas as coisas se resolvem sem buzina, sem estresse, sem grito. Então é uma coisa budista mesmo, assim, sabe? Todo mundo muito tranquilo e eu acho que é isso, assim, a cor da Tailândia, os sons da Tailândia, é tudo muito tranquilo. Então acho que tu acaba incorporando esse estado e vai mudando também o teu modo de ser, porque a gente é muito latino, né? A gente grita muito, a gente buzina por qualquer coisa, a gente reclama muito e em voz alta, a gente fala alto. Então quando tu entra num país, né? Não é num lugarzinho, é num país inteiro, e isso eu senti tanto no interior, quanto na praia, quanto na capital, que tem um outro mood, que tem uma outra maneira de se relacionar. Isso também é uma grande atração turística, né? O comportamento do povo. Claro. E tem algum lugar que isso te chocou de um jeito assim que não foi desconfortável para ti? Alguma coisa negativo? Não, a cidade de Bangkok, exatamente, eu achei ela muito... assim, outros países, assim, países. Outras coisas, assim. Não, assim, eu gosto muito da educação. Eu acho uma coisa muito interessante, assim, às vezes a gente percebe mais como a gente atropela um ao outro quando está em países que respeitam mais, né, o espaço do outro, né? Então, eu posso citar Londres, por exemplo, que a gente começou falando de Londres, que eu acho que eles, que também é uma cidade que tem o estresse urbano que todo mundo tem, mas ainda assim existe assim o esperar passar, essa coisa de andar numa escada rolante, todo mundo no mesmo lado da escada porque o outro possa passar. Pequenos detalhes
que fazem com que a convivência se torne bem mais fácil do que aqui, que a gente quer garantir o nosso espaço a qualquer custo, não importa o outro. Então, qualquer cidade que respeite o outro, respeite o espaço do outro, sempre me causa boa impressão. Então, a gente está aqui na livraria da Vila com a Marta, que está lançando o segundo livro dela, que é O Lugar na Janela 2. Atrás da câmera está a Ludmilla. A Ludmilla está vendo perguntas de quem está em casa. Bom, tem uma pessoa já fazendo uma pergunta. A Mariana Damori pergunta se você fosse viajar, Marta, e se você fosse levantar neste minuto e ir viajar, para onde você iria? No momento agora, o meu sonho de consumo é a África do Sul, que é um país que eu não conheço. E, gente, é muito perto, se a gente for pensar, né? Aqui de São Paulo, por exemplo, é um voo de 7 horas, se eu não me engano, até a Cidade do Cabo. E eu tenho muita vontade de participar de um safari. Está nos teus planos em breve? Está nos meus planos em breve. Se der, eu vou final de abril, começo de maio. Mas se pudesse antecipar, por exemplo, se fosse agora, eu acho que seria a África do Sul. Tem alguma coisa, outra, Ludi, por enquanto? Tem mais uma. Nesse livro você fala sobre a Itália. Essa pergunta é da Isabela Vanderlei Alves. Especificamente sobre a Sicília, né? Não toda a Itália, mas só a ilha, né, da Sicília, que eu conheci ano passado, que foi uma viagem que eu fiz com a minha filha. Minha filha, agora ela está morando na Nova Zelândia, na época ela estava morando na Europa, e a gente fica sem se ver muito tempo, então a gente precisa se deslocar para a gente se encontrar. E aí eu fui para Palermo, ela estava em Praga, foi para Palermo também, e lá a gente alugou um carro e fez uma viagem pela Sicília. Foi muito rápido, foi uma semana só. E eu adoro a Itália, mas eu não conhecia ainda tem uma praia que tu foi, que eu também fui, que eu achei incrível, que é a Tonara de Scopelo. Não, o que é fala aquilo? Um pouco daquele lugar, Marta. Fala. Gente, porque a gente vai pegar... Mas eu já tinha visto algumas fotos antes de ir, né? Eu gosto de dar uma pesquisada, né? Quando eu vou para algum lugar, eu gosto de dar uma olhada, o que tem de legal. E eu me lembro que eu vi uma foto, acho que até que foi na revista Viagem, aqui, né? Sem querer fazer a propaganda, mas acho que foi na revista Viagem. E eu achei, não, esse lugar não existe, isso aqui é uma locação, criaram isso aí. E aí eu vi no mapa onde é que era, peguei o carro e fui pra lá. E não é aquela coisa de tu ver uma foto e chegar lá, não é tão bom, aquilo ali foi luz. É melhor, né? É melhor. Cara, eu cheguei lá e eu fiquei assim, parecia que eu tinha chegado no céu. Eu nunca tinha visto um lugar tão bonito. Me lembro que estava um calor, eu estava de biquíni por baixo. E a gente chegou, estacionou o carro na estrada mesmo, fomos caminhando. É uma baiazinha, uma micro baía, que tem uma edificação só, que é um hotel antigo, né? Que eu nem sei se ele está em atividade. Não, é um hotel muito bom. Eu entrei nele, eu achei ele caído, sabe? Mas a localização dele é incrível. E não tem nem praia, né? Na verdade, tem uma rampa para barcos, e aí tu te atira dali mesmo e vai nadar e vai ser feliz. E aí foi o que a gente fez, a gente tirou a roupa, largou num canto e entramos no mar, e é assim, tu fica olhando e não quer sair de lá nunca mais. Gente, Tonara de Scopelo, anota isso, olha, é uma coisa das mais incríveis que eu já vi na vida. Se eu não me engano, já serviu de locação para um filme do Brad Pitt, que eu não sei qual... Acho que foi o Ocean's Eleven. Pode ser. Era uma cena da Catherine Zeta-Jones com ele, que eles iam naquele hotel falar com o mafioso. Certo, eu não cheguei a ver. Durou 5 segundos a cena. Nossa. Mas é maravilhosa, assim. Bom, lugar incrível. Tá aí uma dica de lugar. Marta, no livro tem uma parte muito engraçada que tu fala que tu te deu um acesso de riso no Camboja. Fala disso aí, que eu achei hilário essa parte. Gente, eu tava com umas amigas no Camboja e a gente tava no centrinho de Siem Reap. E aí nós já tínhamos trilhado o dia inteiro, vendo as ruínas de Angkor e tudo. E daí de noite, vamos pro centrinho. E daí me deu uma canseira, eu digo, não, eu vou voltar pro hotel. Eu me arrependi, sabe aquela coisa de fomos e eu digo, não, vou voltar, e as garotas ficaram lá. E eu digo, como vou voltar pro hotel, né? O hotel super afastado do centrinho. E eu peguei uma carona com um cambojano numa moto. Essas coisas que às vezes a gente não faz aqui, nem pensa em fazer aqui, né? E aí tu tá solta no mundo. E era tipo um táxi, ele estava encostado ali numa esquina, negociei um preço. E aí era uma moto do século XVIII, assim, era muito velha, um garotão, assim, um menino, não sei nem se ele tinha 18 anos, me deu um capacete empoeirado, botei, agarrei na cintura do cambojano e nos fomos. Cara, era um maluco total, dirigia zigue-zagueando, e o trânsito de Siem Reap é inacreditável, porque é vaca, galinha, carcaça de ônibus, uma loucura. E aí eu me dei conta assim, eu nem sei se essa figura tem licença para dirigir, eu não sei se o caminho do hotel é esse. E aí
é aquele riso de achar divertido e bem nervoso nervoso, né? também, né? Porque, bom, daqui, as minhas amigas não sabem que eu estou em cima dessa moto, acabou, né? Daqui a pouco esse homem me mata, me leva para algum lugar e ninguém vai me achar, vou ser enterrada com muita gente. Enfim, aventuras. Claro que a gente tem uma intuição, né? Eu estou falando aqui, estou dando uma dourada, mas a gente tem uma intuição de que está fazendo alguma coisa certa, mas me deu um acesso de riso e eu pensava, o que ele deve estar pensando de eu rindo muito aqui atrás dele? Mas enfim, eu acho que são essas coisas que fazem com que a gente lembre também, né? Não é só aquilo que a gente fotografa, claro. essas vivências. Falando justamente essa coisa de fazer coisas que em casa tu não faria, tem uma coisa que eu achei bacana no teu texto de Portugal de Cascais, que é uma coisa que foi um rito de passagem que tu narra, que é uma caminhada que tu fez de Cascais até Estoril. Que eu chamo que foi a coisa mais infantil que eu fiz, mas deu muito certo. Pois é. Fala justamente essa coisa que tu não faria em casa jamais, mas tipo, qual o sentido que isso tem? Como que é fazer isso fora de casa, sabe? Às vezes as pessoas... isso acontece muito, né? De alguém estar numa onda meio mal, está passando por um mau momento e como é que eu vou sair disso? E acaba escolhendo viajar para ver se dá uma virada na vida. Eu não condeno isso. Claro que tem métodos chamados terapia, tem muitas coisas que a gente pode fazer para segurar uma onda ruim. Mas viajar pode ser, sim, um turning point, né? E eu estava numa onda meio assim, querendo dar uma virada em algumas coisas. E digo, vou tirar uma semana. E uma amiga disse, vai para Cascais. E eu até conto isso no livro. Se ela tivesse dito, vai para Osaka, eu teria ido para Osaka. Vai para Cartagena, eu iria para Cartagena. Ela falou Cascais, então eu vou para Cascais. E aí peguei e tirei uma semana lá. E foi engraçado que choveu a beça, eu quase não conseguia sair do hotel. E um dia, o único dia que teve sol, eu resolvi fazer uma caminhada que vai de Cascais a Estoril, que é bem longa. E tem um super calçadão à beira-mar. E eu peguei, que eu digo, é infantil, eu anotei num papel tudo que eu queria deixar lá em Cascais. Eu queria voltar sem aquela bagagem de mão, sabe? Assim, então, peguei e anotei algumas coisas e fui caminhando e pegando aqueles papéis e fazendo profundas reflexões sobre aquilo que eu tinha escrito e jogando aqueles papéis em cada lixeira que eu encontrei até chegar em Estoril. Então, assim, foi um ritual que eu inventei para mim mesma, de profunda conscientização do que eu queria deixar para trás da minha vida. E funcionou, porque quando eu botei o último papel, eu me senti assim, 30 quilos mais magra. Daí sentei num boteco, pedi um vinho de frente para o mar, digo, bom, vamos recomeçar a vida daqui. Claro, as coisas não são tão automáticas e tão fáceis, mas a gente pode se ajudar mesmo. Eu acredito nisso, sabe? Da gente fazer aí um descarrego e sei que, de certa forma, funcionou. Que ótimo. Marta, teve alguma experiência, tipo, tô pensando, tipo, um hotel que tenha sido tão mais incrível, tão bom quanto o destino? Tipo assim, puta, que vontade de não sair daqui desse hotel. Cara, o Four Seasons de Chiang Mai fica bem ao norte de Bangkok, acho que uns 800 quilômetros. É um centro espiritual, uma cidade espiritual, e também lá é conhecido por ter aqueles acampamentos de elefantes, e tem o acampamento aquele das mulheres girafa, que usa E lá eu fiquei hospedada no Four Seasons, que a gente sempre pensa, é uma grande rede hoteleira, que de repente é uma coisa impessoal, mas não, ele fica, são bangalôs situados em plantações de arroz. É uma coisa incrível. Eu me lembro que eu cheguei nesse hotel e me deu um impacto muito positivo. Mas é claro que eu não fiquei dentro do hotel, saí, tinha muita coisa para ver em Chiang Mai, é um dos lugares mais legais da Tailândia. Mas aí não nessa viagem, mas também no Marrocos, também em Marrakech, tive experiências de hotéis assim, em que o hotel foi um dos... Eu achei interessante uma que tu fala no México, que era parecia uma coisa colonial, assim, né? Allende, alguma coisa... Da Casa Nevada, eu acho que é em São Miguel de Allende. Eu achei a descrição do lugar... era incrível também, assim, porque a gente ficava nos quartos, nos bangalôzinhos também, com piscinas privativas, pequenininhas. É um espetáculo. Então a gente passa muito tempo na rua viajando, né? Ninguém vai ficar... Eu, pelo menos, não sou do tipo que fica em hotel, né? Eu largo minhas coisas e vou pra rua. Então poder chegar no fim do dia e ter assim um certo... se tratar bem, sabe? Assim, ter um
muito relax e ter um conforto, é muito legal. Mas já passei muito perrengue também, assim, agora estou numa fase que eu estou podendo investir um pouquinho mais em hotéis, mas já parei em hotéis assim, muquifos na minha vida. Nossa! O que foi a primeira vez em Londres, a primeira vez em Londres eu aluguei um quarto, né, de uma inglesa, que foi uma experiência ótima, daí tu tá na casa, né, de uma família inglesa, que é outro tipo de viagem. Mas eu me lembro também de parar nesses bed and breakfast de indianos, assim, uns podres, assim, alguns podres. Mas tudo vira uma história para contar. Né? E mesmo assim, em Paris, por exemplo, é um lugar que é aquela cidade espetacular, eu costumo parar num hotelzinho muito simples, com uma localização soberba, ali em Saint-Germain mesmo, mas é um hotel muito simples, cabe eu e a minha mala dentro do quarto, assim, mas assim, é um custo-benefício super legal, uma localização bacana. Então tudo depende, se tu tá sozinha, ou se tu tá acompanhada, ou qual é o teu objetivo. Então dá pra, sabe, eu acho que o hotel legal é bacana, mas também passar por umas roubadinhas faz parte. Ludi, alguma pergunta? Sim, aproveitando o assunto, tem uma pessoa perguntando qual foi o maior perrengue que você já passou nas suas viagens. Eu não passei muito perrengue em viagem, não. Eu sempre tive muita sorte. Eu me lembro uma vez em Paris também, que eu entrei no metrô, eu estava sozinha, entrei no metrô, subindo, achando a vida bela, e aí um cara me pegou e me puxou para um lado para fazer uma blitz. E eu fiquei meio apavorada, porque ele só falava francês, ele me jogou para um corredor que eu nem sabia que tinha dentro da estação do metrô, e eu fiquei muito apavorada, porque eu falava com ele em inglês, ele não deixava eu falar. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava com meu passaporte, eu mostrava meu passaporte, não era o passaporte que ele queria ver. E era um blitz para ver se era ticket falso. Até eu entender que era isso, e ele me deixou meio encostado um tempo. Daí começou a pegar outros caras e deixava aquela turma parada ali. E ali foi um estressinho, assim. Mas nada de muito, sabe? Assim, quase perdi um trem que não podia perder, coisas assim, mas nada tenha deixado assim. Tu ainda faz álbum de fotos, Marta? Aquela coisa de imprimir foto? Cara, eu tenho álbuns de fotos, eu adoro fazer. Tu já aderiu aquela coisa de mandar o link e os caras te mandam pelo correio ou tu faz isso em Porto Alegre? Não, eu faço em Porto Alegre mesmo, eu chego, daí claro, daí eu mesma dou uma editada antes de né, pedir para imprimirem. E claro que eu seleciono, não faço álbum de tudo que eu fotografei, mas aí eu faço assim, sabe, os compactos dos melhores momentos. Tu retorna eles, tu costuma retornar? Eu adoro, é uma coisa que eu gosto, assim, de noite, por exemplo, tô de bobeira, já trabalhei o dia inteiro, eu ponho uma música, abro um vinho, e aí fico viajando de novo, olhando, adoro. Que ótimo. Tem uma coisa, tem um passeio do Etna que eu achei muito divertido, assim. Na Sicília. Quando tu acabou, tipo, tu foi acabar na casa de um cara, que ele fazia os quadros mega caforas. Conta um pouco disso aí. Porque assim, ó, eu e minha filha estávamos a fim de ir bem pertinho, né, do vulcão. Ela é louca por vulcões. Ela disse que agora ela está morando na Nova Zelândia, chegou, quase entrou dentro. Mas enfim. E aí a gente acertou com um cara para nos levar para lá. E aí a gente soube que esse passeio incluiria um lanchinho. Ah, vai ter um lanchinho junto. Um lanchinho, ok. Quando acabou o passeio, agora vamos pro lanchinho. Mas eu achei que eles iam nos levar num lugarzinho para comer um sanduíche, uma Coca-Cola. E aí eles levaram a gente num vinhedo, que foi muito bacana. Só que a gente entrou na casa do cara e era assim, um banquete para duas pessoas que não estavam com fome. Ele cozinhou para nós. E foi uma coisa assim, mega produção, sabe? E só que o cara falava demais, aí contou toda a vida dele, eu e ela já meio cansadas, e tinha muitos quadros. Aí a gente fez disso uma coisa engraçada também, assim, mas foi legal com esse avião, mas também muito quente, sabe quando já está a fim de desacelerar? Isso eu acho importante dizer, porque a gente fica nessa fissura de aproveitar tudo, e a gente não precisa também, sabe? Tem a hora que quer voltar pro hotel, tem a hora que quer dar uma parada, baixar a bola, não, sabe? Eu acho que a gente não precisa ficar naquela coisa de excursão, sabe? Que tu tem que fazer tudo que está programado e não pode parar check nos lugares, não, porque daí, sabe, dá um tempo, assim. Então, esse foi um momento que foi legal, a gente riu muito depois, mas desnecessário, porque o nosso objetivo era realmente o vulcão. Eu estou pensando nessa coisa de como tem alguns lugares que estão meio detonados pelo turismo, assim, sabe? Tu descreve uma coisa que a gente falou várias vezes na revista,
que é a Maya Bay, aquela praia onde foi filmado o filme A Praia. Gente, do DiCaprio. E eu vi esses dias até na internet os caras divulgaram, mostrava assim, tipo, uma fila de, sei lá, uns 50 barcos, aquela coisa tipo... É 23 de maio, 23 de maio, no véspera de Natal. Como que foi? Então, assim, a gente já sabia que era mega procurado, né? Mas a gente queria conhecer. Então, gente, vamos sair super cedo do hotel, porque é bem... Nós estávamos em Krabi, e dava assim 1h30 de barco, eu acho, até lá. Mais ou menos isso. Então a gente saiu tipo 7 horas do hotel, assim, até todo mundo acordar ali, a gente estava num grupo. E chegamos lá perto das 9. Ainda tinha pouca gente, mas foi muito rápido. A gente desceu do barco, chegamos na praia, a gente chegou assim, mas vamos ficar um pouco aqui. Eu me lembro de eu até tinha um pano, assim, estendi na areia, eu sentei na areia, eu olhei pra frente e vinha uma armada, tinha assim, era um ataque, sabe? Invasores. Invasores, mas eu digo, gente, vamos mandar daqui, enquanto é tempo, enquanto a gente ainda acha o nosso barco, qual é o nosso barco. E assim, era barquinhos, tudo, de todos os tamanhos, desovando gente naquela praia, e é uma baía muito pequena. É mega lindo. Mas a gente vê o filme A Praia do DiCaprio e ali não tem ninguém, né? Sim. Ali é um abandono total. Praticamente eles descobriram aquela praia daí a partir do filme, né? Que se tornou conhecida. E hoje está impraticável, tá? Impraticável, assim. E ali perto tem lugares lindos. Tão lindos quanto? Não tinha que seja tão lindos quanto. Porque ali é uma baía cercada. Realmente que realmente é especial. Mas a gente só deu a volta nas formações rochosas e começamos a fazer mergulho por trás dessas formações rochosas e tivemos uma tarde espetacular. Então é só a questão de tu saber, de repente, mudar a tua programação, não ficar tão congelada nisso e descobrir outros lugares. No teu primeiro livro, tu já fala, no capítulo de Nova York, de quanto Nova York de fato não te pega muito, né? Aqui eu retorna a Nova York. Eu devo ter vindo ao mundo com o Chico faltando, né? Porque acho que é a única pessoa do mundo que não fica... Não, mas tu fala assim, tipo, eu não vou ser a louca de dizer que Nova York é um lugar não é legal. Não é legal. Tu gosta de Nova York, mas assim, não é a mesma relação que tem com Londres, por exemplo. Nem perto. Eu acho que tem uma coisa meio opressiva em Nova York. Eu me sinto... meio impelida a ser veloz, eu não consigo ser lenta em Nova York. E eu não sei, é um lado mais sentimental meu, talvez, que não combine com a vibe da cidade, aquela coisa da sirene, da buzina, das pessoas não fazendo contato visual, caminhando na rua. Mas, claro, é uma capital cultural, os museus espetaculares, tudo existe, né, em Nova York. Eu costumo dizer assim, não parece que eu viajo para Nova York, parece que eu consumo Nova York. Eu acho que esse é o verbo, assim, ir para Nova York é consumir Nova York. Viajar, para mim, tem um outro significado. Eu vou voltar, certamente. Essa última vez que eu fui agora, o livro esse que eu estou lançando, encerra com um relato bem mais cordial a respeito de Nova York. Eu estive lá com o Pedro Andrade, que mora lá, que é o jornalista do Pedro e o Mundo, ele fala muito de viagem. Então foi muito bom estar com ele lá, porque ele conhece, manja tudo da cidade. Ele te levou para uns lugarzinhos assim... Levou para uns lugares bacanas, de Nova Yorkino mesmo, né? No fim, acabamos a noite jantando também num restaurante que ele recomendou. Enfim, ele morava ali do lado. Então foi muito bacana, é muito bom a gente estar nas cidades com gente que mora na cidade. Isso vale para Nova York, vale para todos os lugares. Cidade tem isso. E agora existe uma grande probabilidade da minha outra... Eu tenho uma filha que mora na Nova Zelândia e existe uma grande probabilidade da outra ir morar em Nova York no primeiro semestre desse ano, de 2017. Então, provavelmente eu vou pintar lá de novo. É interessante isso das tuas filhas, né, Horta? Que, tipo, na verdade, elas foram também inoculadas por esse vírus viajante. A mais velha, principalmente. A mais moça, não. A mais moça está começando a descobrir agora. Assim, Mas a mais velha tinha 8 anos, ela já fazia planos para morar fora. Como é que como é que fica aquela coisa, tipo, puta, minha filha tá indo embora? O texto da Cecília tem um pouco isso, tem um reencontro e tem uma despedida, né? A primeira, assim, ela já tinha viajado muito para estudar e voltava, mas era tudo um mês, coisa rápida, assim. Quando ela foi a primeira vez para passar 6 meses, dá um apertinho, assim, né? Óbvio que dá. Mas é que hoje em dia é completamente diferente de anos atrás, quando tu sumia no mundo mesmo, né? Que tu ligava para casa, era caríssimo, ligava de orelhão, não existia nenhuma maneira de tu ver a pessoa, a não ser se ela mandasse uma foto pelo correio. E agora não, né? Tu tá no Skype, tem tudo, quer dizer, tu tá em contato com eles todo dia, se quiser. Eu nem fico em contato todo dia, porque eu acho maçante, eu acho que tem que dar o direito ao sumiço para quem foi viajar.
sabe? Eu não fico falando todos os dias com a minha filha, nem toda hora em contato. Eu acho que ela tem que realmente aproveitar que está fora para se desligar. Eu acho que é essa a intenção também. Então eu tenho essa compreensão. Parece que as pessoas também perderam um pouco aquela habilidade de se perder na cidade, né? Sim. Que é uma coisa que é tão obcecada, essa coisa. Ok, é ótimo ter um celular que te leva para um restaurante que você está a fim de chegar rápido, né? Mas aquela coisa a esquina que te mostra uma coisa que tu não imaginava. É muito bom, cara. As pessoas estão meio nesse ponto esquecendo, parece um pouco disso, né? Não, porque daí tu fica muito teleguiado pelo celular, por tudo que ele está te dizendo, assim. Tem que caminhar meio sem rumo também, e tem que, assim, a gente sai às vezes, né, com uma listinha, fulano diz que eu não posso perder esse restaurante, a fulana diz que eu tenho que comer esse prato em tal lugar. Nossa, das coisas que eu mais gosto é estar caminhando e dizer, puta, vai ter uma fome agora, o que tem aqui perto? E entro num lugar que eu nunca ouvi falar, que não está em guia nenhum, e peço prato que me parecer mais apetitoso, e eu levar as dicas e não só receber as dicas, sabe? Tu usa algum aplicativo desses tipo Foursquare, essas coisas para achar restaurante, Yelp, nada? Não. Lá não. Antes de viajar, eu gosto de dar uma pesquisada. Mas daí eu pesquiso muito revista, que eu gosto, sabe? E dica de amigos, sabe? O que tu teve lá, o que tu viu, o que tu gostou. E daí a pessoa já me conhece, ela sabe o que eu vou gostar também ou não, já sabe qual é o meu estilo. Então eu gosto de ouvir dicas de amigos. Mas eu te digo assim, ó, que eu não cumpro nem 40% dessas dicas. Assim. Algumas sim, o resto tudo eu procuro descobrir. É interessante, às vezes é bom ter a dica, porque vai que chega uma hora que tu não sabe o que fazer, aí tu pega uma dica. Mas tipo, o melhor que pode fazer é tu deixar isso de lado um pouco, né? Deixa, porque eu não sei se eu vou estar, por exemplo, vou almoçar às 2 da tarde. Eu não sei se às 2 da tarde eu vou estar exatamente naquele bairro. De repente, de manhã eu fui conduzida para outro lado e estou longe daquele restaurante que eu pretendia almoçar. Pronto, acabou o plano, entende? Tem que sair meio sem amarras. E um plano de viagem pode ser uma amarra também. Claro que também sair sem nenhuma programação acho roubada também, sabe? Eu acho legal chegar pelo menos com um hotel já reservado e ter alguma ideia do que existe no bairro onde tu vai estar hospedado, e quais as exposições que estão tendo, que shows estão tendo, né? Isso é bom porque daí tu não perde tanto tempo e já vê o que tu quer fazer. Mas aqui tem que equilibrar. no livro, no último capítulo, tu fala, aliás, acho que é o penúltimo, que é o sul da França, né? Sim. Tu fala, acho que uma viagem recente essa tua, né? Maio desse ano. Foi de maio. É. Então, esse lugar que tu achou aqui, como é que pronuncia? Cap d'Aille. Nem eu sabia. Cap d'Aille. Como é que tu achou esse lugar? Sabe? Eu não tinha ideia que existia. Eu estava namorando na época um cara que vai todos os anos para lá, porque ele é piloto de helicóptero e ele tem que fazer, coitado, tem que fazer simulação de voo todos os anos lá. Uma vida horrorosa. E aí ele que me comentou, ele disse, eu tenho que fazer essa simulação de novo, e existe um lugarzinho entre Mônaco e Eze. Eze é uma cidadezinha medieval que também é minúscula, mas que eu já conhecia. E se chama Cap d'Aille. Daí eu digo, vou ver. Daí eu entrei na internet e vi que era minúscula mesmo, mas muito charmosa. Disse, vamos alugar uma casa lá e fica de base. E daí de lá a gente sai. Onde tu achou a casa? Ele que reservou tudo. Não sei se foi no Airbnb, eu não sei se foi no Airbnb ou se foi num outro, mas acho que foi no Airbnb. E daí a gente reservou de uma inglesa, uma casa de uma inglesa que ela estava alugando. Eu não sei, eu fui meio de convidada, assim, sabe? Não cheguei a participar, ele me mandou umas fotos, eu achei bacana. Mas eu achei bacana que tu usou aquilo como base e tu foi até Porto Fino, né? Tipo, tu fez um rolê ali. Ali é muito fácil de se deslocar. Então, assim, Porto Fino está 2 horas de carro. Está na Itália. E se quisesse, podia até ficar na Itália. E eu pensei em ir a Lucca, ir a Cinque Terre, enfim. Mas no fim, ficamos só em Porto Fino mesmo e voltamos. E dali fomos a tudo, Saint-Tropez, Cannes, Ramatuelle. Então era muito legal isso, a gente saía de manhã, dava um rolê e depois voltava para a capital. Tem uma história muito legal. Dava até para ir a pé até Mônaco. Foi louco, a pé, né? Ir a pé até Mônaco. Aí chegou, sai de casa e vai a... Onde é que nós vamos? Vamos a pé. Vou dar uma volta em Mônaco e voltar. É louco isso, né? Tinha escada rolante, tu falou, né? Na cidade. Escada rolante, né? na rua. Muito legal. Tem uma história bem bacana também, que é lá em Nova York, tu foi num coro gospel que tocava Prince, né? Gente, e foi uma experiência, tu foi sozinha nessa história. Louca, eu tava sozinha em Nova York, foi agora, setembro. E daí eu fui dar uma olhada, o que tá rolando? Um dia que eu não sabia muito o que fazer de noite,
E eu vi que tinha esse coro gospel, que eu tenho uma quedinha por um gospel, assim. E cantei do Prince, né? O Prince faleceu recentemente, eu sempre fui louca pelo Prince, eu digo, vamos ver qual é. E era ali, né, Times Square, e me fui sem deve ter ingresso na hora, cheguei um pouquinho mais cedo. E é o seguinte, sentei numa mesa, e esse é o lado legal, né? Daí começa a chegar as pessoas, aquilo lá vai lotando, e eles vão colocando os retardatários nas mesas de quem já está sentado, né? Eu estava numa mesa sozinha, e nisso veio um cara do Bronx, né? Ele era do Queens, ela era do Bronx, ou ele era do Harlem, enfim, não me lembro. Veio um homem e veio uma mulher, 2 amigos, eles eram amigos entre si, e sentaram comigo. Então é muito legal, porque não eram turistas, né? Era gente que curtia Prince pra caramba. E aí ficamos conversando, e ela acabou subindo no palco, ela deu uma canja, ela cantava bem demais. Eu fiquei super orgulhosa dela estar na minha mesa, já a minha amiga é ótima. Sabe? Então foi uma noite divertida. Que ótimo. Tem mais alguma coisa? Não? Então, gente, eu queria convidar mais uma vez vocês, vou mostrar de novo aqui o livro da Marta, olha aqui. Um ótimo presente de Natal. Essas histórias estão todas no livro. Aliás, isso aqui, o que a Marta contou aqui, é um ínfimo do que tem nesse livro. Viu? É muito divertido, aquela coisa, aquela habilidade da Marta de pegar pela mão e te levar junto, sabe? Então, quem estiver em São Paulo, daqui a pouco, às 3 horas, a gente conversa mais uma vez. Sim. Aqui no auditório. Às 4 horas, a Marta autografa. Então, vem pra cá. Vem. Depois eu não sei quando eu venho de novo a São Paulo. Aproveita, estou em promoção aqui. Obrigado, Marta. Obrigada a vocês. Obrigado.